Depois de tanto tempo, Emanuel, vem agora essa resposta do Ministério Público. Me diz aí, Emanuel, qual o teu sentimento em saber que você fez a denúncia, não teve o devido acompanhamento, mas agora veio a resposta dizendo o motivo por que foi arquivado? Muito bem. Primeiro, um esclarecimento que a gente faz aos membros da Igreja Assembleia de Deus, tendo em vista que na igreja os problemas devem ser resolvidos dentro da igreja. Isso é um fato. A Bíblia nos orienta que todas as nossas querelas devemos resolver, doutor Miguel, dentro da casa de Deus. Se alguém me perguntasse, irmão Emanuel, e o senhor procurou as instâncias da própria igreja para que esse problema fosse resolvido? Claro que sim. As denúncias eram feitas à irmã Judite, que ela era a própria diretora do abrigo. As denúncias eram feitas ao pastor presidente, mas eles não dão atenção quando a denúncia é feita a uma pessoa que eles julgam ser da confiança dele. Por exemplo, a irmã Dulce era a esposa do engenheiro doutor José Luiz, que era o responsável, doutor Miguel, na época, pela construção dos templos da igreja, pela reforma e construção de novos templos. E aí, como era um homem da confiança dele, vindo lá de Petrolina, que era também um homem da confiança de José Fernandes, esse pastor que morreu recentemente, que trouxe esse engenheiro para cá, que só foi um prejuízo enorme para a Igreja Assembleia de Deus, porque o pessoal fala, na administração do pastor Ailton, de uma gestão eficiente, mas a vinda desse engenheiro só foi um tormento para a igreja, no sentido de gastos, e a sua esposa, na época, responsável pelo abrigo. E aí a irmã Dulce, como era conhecida, junto com a irmã Judite, cometeu esses absurdos no abrigo, querendo economizar dinheiro para que sobrasse dinheiro para as construções do templo. E aí foram suspensos os medicamentos, doutor Miguel. Quando eu vi aquilo, que eu fiz a denúncia na própria igreja e não vi nenhuma atitude sendo tomada, pelo contrário, elas acharam pouco e mandaram jogar uma idosa fora do abrigo. Foi aí quando eu fiz a denúncia ao Ministério Público. Por quê? Porque como o pastor presidente não queria resolver um problema grave daquele ali, como é que a gente faça uma denúncia ao pastor e o pastor releva isso? Relativiza essa denúncia, como se nada estivesse acontecendo, uma vez que a esposa dele estava envolvida, porque era para ele ter feito uma comissão, chamado a esposa, chamado a irmã Dulce, e me chamado também, e chamado as enfermeiras que estavam lá na época, doutor Miguel. Seria esse o procedimento. Mas como o pastor Ailton não fez isso, e a Bíblia ela relata aproximadamente 558 vezes a palavra justiça. Se a justiça não é feita na própria igreja, então a gente vai procurar a justiça que Deus constituiu. O Ministério Público está aí para isso, para que eu fizesse a denúncia. Apenas, doutor Miguel, para que entendesse, compreendesse bem o que está escrito, houve um início das investigações. Na verdade, o Ministério Público ele começou, a gente chama de estágio preliminar, que foi pedindo para que a vigilância sanitária, os órgãos de saúde, eles começaram a visitar o abrigo. Quando isso começou, de fato, a acontecer, porque são as questões preliminares de como está sendo, se tem assim, registro daquele abrigo. E aí, quando o Ministério Público começou a fazer essas investigações e perguntas, indagações, o que foi que aconteceu? O pastor Ailton, para encobrir os erros que ali estavam acontecendo, ele fechou o abrigo. Ele tirou todas aquelas idosas ali, de forma muito rápida, colocou em outros abrigos. Eu tenho relatos de um presbítero, eu não vou falar o nome dele na época, porque ele era funcionário da igreja, de que a maioria dos idosos, das idosas, foram levadas para o templo central, que lá nos andares quarto e quinto andar tinha ali um local para os obreiros, que era local de
de Hospedaria. hospedaria. E aí colocou essas idosas ali de forma precária, certo? Para poder obstruir a investigação feita pelo Ministério Público. Pastor Ailton, o senhor que tem o pessoal que lhe acompanha e sabe disso, quando o senhor está ali na tribuna falando sobre justiça, a justiça, os antigos já nos diziam, né, doutor Miguel, que a justiça boa começa de casa. E aí o senhor, como um homem que lê a Bíblia, que discursa muito bonito, para quem não conhece o senhor, né, acha que o senhor é um bom pregador, mas o senhor é um verdadeiro fariseu, porque o senhor fala, mas não cumpre o que fala. Tudo que o senhor prega porque é bom a gente falar aqui, feito eu agora estou falando, né, para o senhor aqui, para os membros da Assembleia de Deus. O próprio Cristo disse, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. O senhor é o tipo do fariseu que prega, mas não cumpre. O senhor não cumpre a palavra de Deus. O senhor não tem, na verdade, nem temor a Deus, porque se tivesse, não pregaria. Ficaria ali sentado ouvindo as pregações. Assim como o seu vice-presidente, que é o Samuel Oliveira. Ele é um adúltero, por exemplo, mas ele prega e não vive nada do que prega. O senhor sabe, doutor Miguel, aqui que eu estou falando para o senhor aqui, para os ouvintes do Pode Expressar, fique ciente de que não só o pastor Júnior é um adúltero, como o próprio vice-presidente cometeu erros do passado. Ele sabe, a irmãzinha que estava correndo dele, né, que trabalhava na casa dele, sabe de que o pastor Samuel Oliveira também é um adúltero. E a irmã até, doutor Miguel, ele disse assim, que são as palavras da irmã, que disse, e a esposa? Aí ele disse, nada, eu dou tudo para ela, deixa ela para lá, ela tem que ficar caladinha, porque eu dou tudo para ela. Samuel, escuta bem, tu também que prega sobre santidade, né? Tu dissesse a irmãzinha lá, ela tem que ficar caladinha, porque eu dou tudo para ela, né? E quisesse agarrar a irmã ali pelado, praticamente sem roupa, porque você é um adúltero também, quem não lhe conhece acha que você é um santo homem de Deus. Mas teu próprio cunhado sabe, que é presbítero da igreja, sabe que você é um adúltero. E o próprio irmão presbítero que contou essa história, que eu não vou dizer o nome dele, porque aí ele vai se comprometer, mas ele sabe que você também é um adúltero.